Nós vamos com a palavra de Deus, está lá em 2 Crônica. Deixa eu ver se é 2 Crônica. Não, 2 Crônica não, 2 Reis. Lá, 2 Reis. Lá, 2 Reis, pessoal. Deixa eu ver se é a primeira ou a segunda. Peraí. Deixa eu confirmar aqui. Não, é 2 Reis mesmo. É 2 Reis. 2 Reis, lá no. Segunda Reis, capítulo 2. Acharei 2 Reis, capítulo 2. Gente, é preciso a gente abrir nosso coração para entender o que Deus está falando. Ontem eu escrevi uma mensagem, acho que já era, não sei se era de tarde, não sei, eu botei lá no Zap essa mensagem, que, pessoal, tem muita gente sofrendo com a faca e o queijo na mão para voltar. A pessoa já está sofrendo porque ela quer, não é nem mais coisa do inimigo, porque ela não dá ouvido que é pregado. Às vezes a pessoa despreza muito o conselho do pastor e da pastora, e vai conseguir chegar muito longe se eu fizer isso. E se não precisasse da orientação de Deus, Deus não tinha deixado os discípulos, não tinha deixado os pregadores, deixava o pessoal se virar com a Bíblia, entendeu? Ele tem em casa, ora, ele dá o jeito dele lá, mas não foi assim que Deus falou. Deus mandou, deu uma missão aos discípulos: vai e ensinai as nações, ensinai, pregai o evangelho, curos e enfermos e tal. E ensinar o quê? O caminho certo para você vencer. As nossas bênçãos não vêm num toque de mágica, não, meu. Não, não é assim não. É de acordo com a obediência. Tudo na palavra de Deus, põe isso no seu coração. É obediência. Se não tiver obediência, você fica ali lutando naquele mesmo lugar, lutando, e vai dando ruim. Daqui a pouco a pessoa vai achando que não, é um deserto, mas não sei o que, mas não é deserto, é falta de obedecer o que Deus está falando, não é bicho de 7 cabeças. Bom dia, Carla. Deus abençoe você, o André, a mamãe, a família toda, tá? Deus abençoe. Então, vocês estão entendendo? Tem coisas que a pessoa está sofrendo sem necessidade. Jesus falou assim: porque estarei convosco e vocês ainda sofrereis ainda. Eu estou no meio de vocês estão sofrendo ainda. Então tem coisa que já não é mais o inimigo, somos nós mesmos. A gente é meio teimoso. Deus está falando uma coisa e está fazendo outra. Deus está falando uma coisa e você está fazendo outra. E outra coisa, preste bem atenção. Tem muitas pessoas que vêm na igreja, não é todo mundo que obedece o evangelho, que é pregado. Não é todo mundo que concorda com o pastor. Tem gente que vai na igreja, mas não concorda com o que é ensinado. Pastor, como é que a senhora sabe, irmão? Está até na Bíblia assim. Tu lembra daquele povo de João? Aquele povo lá de João, alguns creram, outros não. Outros Jesus estava falando e esse homem tem demônio. Né? Eu preguei isso aqui não, talvez esse homem está cheio de demônio, ele não sabe nem o que está falando. Eles não concordavam com o que era pregado. Esse é o problema. Quando você não concorda mais. Eu estava lá em casa, eu estava conversando com a Natasha um dia desse, e tem um versículo da Bíblia que diz o seguinte, que é o melhor o final das coisas do que o começo. Existe um versículo da Bíblia que diz isso, que melhor é o fim
do que o começo. Pastora, mas por quê? Porque, pessoal, a gente pode começar bem e acabar mal. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, ó, combati o bom combate e completei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, ele terminou bem, conseguiu guardar a fé, fui até o fim. E lá no Apocalipse está escrito assim, guarda o que é teu, para que ninguém tome. Então, a gente pode começar bem e terminar mal. Quando que eu começo bem e termino mal? Quando eu começo a ouvir a palavra, eu concordo com o que Deus está falando, eu começo a obedecer, ouvir o evangelho, no meio do caminho eu acho que não precisa mais. Chega uma certa época que eu acho que não preciso mais ouvir o pastor já não sabe mais o que está falando mais. Você está entendendo? Eu posso me perder no meio do caminho. Se eu parar de concordar com Deus, se eu parar de obedecer a Deus, se eu achar que não precisa mais, que eu já sei. Entendeu? Então existem uns espíritos que fazem de tudo para desviar você. Porque o pastor está jogando piada para você. Mas vem cá, o pastor é um comediante quando está jogando piada. Você está entendendo? Não é piada, Deus está falando com você, mas se você não aceitar, ele vai fazer o quê? Ninguém vai te forçar a você obedecer. Aí as coisas começam a acontecer e você sabe que não está legal, que você desobedeceu. Pastor, não como? Porque as coisas começam a dar errado. Entendeu? Só que o inimigo ainda vai tentar dibrar você. Não, está dando errado, porque é um deserto, assim mesmo. Todo mundo passa por prova e tal. E não é. Você tem que ver o que está acontecendo. Aonde que você parou de ouvir, aonde que você parou de obedecer. Uma pessoa pode se desviar dentro da igreja, pessoal. Põe isso no seu coração. É quando eu não ouço mais a palavra, eu não concordo mais com o que o pastor prega, eu não obedeço o que é pregado. Então eu estou na igreja, mas não estou com Jesus. Você está entendendo? Estou na igreja, mas não estou com Jesus. Desviei do caminho certo. Então a gente tem que observar a nossa vida. A nossa vida precisa ser de obediência, não pode levar as coisas de qualquer maneira. Você entendeu? Se não dá ruim, não é só para você, não, para mim, para todo mundo. Então eu tenho observado aí, muitas pessoas têm vencido, as coisas têm acontecido, e as pessoas estão contando testemunhos bons, mas tem outros que só Jesus. Mas eu estava analisando lá em casa, os que estão com a vida toda escangalhada, pode ter certeza disso, são pessoas que eu já cansei de dar conselho e a pessoa não aceita. Eu falo uma coisa, a pessoa vai de outra. Jesus me usa, eu vou falar uma coisa, a pessoa vai e faz de outra. A vida da pessoa está de cabeça para baixo. Entendeu? Então, eu custei a entender isso, eu estava analisando pela minha vida, eu custei a entender isso. Eu já fui cabeça dura, eu sei como é que é. O pastor falava uma coisa, eu fazia outra. O pastor falava. Até eu entender que Deus usava o pastor para falar comigo, que era daquele jeito que eu tinha que fazer, irmão, eu quebrei muita cara. Tive muita luta, mas luta mesmo. Porque eu não entendia que não era do meu jeito, é do jeito de Deus. Se eu for fazer do meu jeito, Deus não vai pular na minha frente. O pastor não ficava andando atrás de mim, olha, para com isso. Não. Ninguém vai me proibir de eu fazer do meu jeito, mas o sofrimento é inevitável. Porque a gente só é feliz com Jesus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E Jesus, às vezes, a gente não aceita do jeito dele, aí como é que faz? Entendeu? Então a gente não pode ficar carregando, a gente vai entrar aí para 2025, né? A gente vai carregar o mesmo sofrimento para 2025, gente. Pastora, mas eu quero uma mudança nesse ano que vem, mas aí vai ter que, aí é que vai depender de você. Você está disposto a mudar? A não cometer em 2025 os mesmos erros que você cometeu em 2024 todinho. Se você não estiver disposto a mudar, então os erros vão atrás de você. E as consequências vão ser a mesma. Só vai mudar de ano, mas não muda a sua vida. Para mudar a sua vida, precisa mudar a sua atitude.
Você vê aonde você está errando com Deus e se conserta. Você entendeu? Ontem eu ia postar uma mensagem até do R.R. Soares. Eu estava ouvindo uma pregaçãozinha dele lá. E eu ia postar até essa mensagem. Pena que eu não consegui cortar, porque ela é grande. Eu ia postar só aquele pedacinho do R.R. Soares falando sobre as mulheres. Tem muitos maridos aí sofrendo, passando uma luta, porque as mulheres não são submissas só aos seus maridos. Elas acham que isso cortou isso da Bíblia, isso não precisa mais. E precisam, porque a Bíblia não muda. Aí ele estava falando lá nessa mensagem que o dia que Jesus deixar de ser o cabeça da igreja, o marido vai deixar de ser o cabeça da mulher. Porque a gente vai mudar a Bíblia, gente. Hã? Quer dizer, o pessoal está curto, se pudesse arrancava aquela folha ali, ficava só com o resto. Nossa, aqui não. Quer devolver dízimo? Arrancava aquela ali, não, isso aqui não. E aí vai adiante, deixava só o que eles queriam, mas não é assim. A palavra de Deus ele tem que se enquadrar a ela, não tem jeito. A mesma coisa o marido. Tem marido que é ignorante, que a mulher não sabe falar direito. E a palavra de Deus está dizendo: vós, marido, não vos irriteis contra a vossa mulher. A oração do homem que maltrata a mulher nem sobe. O cara está desviado dentro da igreja, mas vai encaixar isso na cabeça dele. Quando der ruim, é que ele vai entender: poxa, o pastor pregou e eu não quis saber, agora deu ruim. Você está entendendo? Se você foi 10 igrejas que realmente pregam o Evangelho de Cristo, você vai ouvir a mesma coisa que eu estou pregando para você, porque isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Tem um montão de casamento aí sendo destruído por causa disso. A mulher não quer ser submissa ao marido. O marido é áspero, grosso com a mulher. Aí o demônio entra no meio, é Satanás. Não, irmão, mas também deram uma brecha, né? Hã? Por onde que ele entrou? Hã? Se ele entrou, teve uma brecha, ou de uma parte ou de outra. Você entendeu? Aí vem o sofrimento. Talvez o casal se ama, mas vai indo para cada lado. Aquilo ali vai cansando, daqui a pouco o outro não quer mais. É coisa séria. Entendeu? Então, é melhor obedecer que sacrificar. Então, para isso, a gente tem que aceitar o Evangelho, levar o negócio a sério. Entendeu? Tem gente que não leva o negócio a sério. Só olha para o pastor e desprezo da palavra é a pior coisa que tem, gente. Eu estou lá no Pastor Mota, eu e minha família, vai fazer 13 anos. Fazer 13 anos. E a Arthur fez 12, eu cheguei lá e estava grávida da Arthur. Então, vai fazer 13 anos que eu estou lá. E graças a Deus eu me dou bem com o Pastor Mota, me dou bem com a Giane. A gente conversa, a gente brinca, né? Só que uma coisa é a minha amizade com ele, outra coisa é o que ele prega. Eu levo muito a sério o que ele pregar, pessoal. Não é uma brincadeira, não é porque eu tenho amizade com o pastor. Isso aí não tem nada a ver, irmão, pelo amor de Deus, faz isso não. Isso é um perigo para a sua fé. Deus me livre eu achar que eu não preciso ouvir mais, não preciso obedecer mais, tá bom assim, eu vou começar a viver pela minha cabeça, vai dar ruim para mim. Isso que eu estou falando, melhor é o fim que o começo. Você tem que guardar a sua fé, guardar, continuar obedecendo, senão vai parar de obedecer no meio do caminho. Entendeu? Outra coisa, presta bem atenção, que as pessoas não percebem que dá ruim, mas dá ruim. Outra coisa é o pai e a mãe, gente. Se você tem dificuldade de obedecer seu pai e sua mãe, ora a Deus. Porque isso é um demônio, é um espírito para fazer as suas coisas dar errado. E a palavra de Deus está escrito que obedecei sua mãe e seu pai, nossos pais, Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Tem filhos que a vida do espírito está de cabeça para baixo, tudo porque não obedece. Não adianta a mãe falar, não adianta o pai falar, eles acham que sabem o que está fazendo.
E está mal. Se estivesse obedecendo, estaria bem, porque a palavra de Deus diz que para tudo te vá bem. Mas por que está mal? Porque não está obedecendo. Maligno sabe como fazer. Olha a quantidade de jovens que estão morrendo. Nas drogas, nos vícios, morto, doente. Eu conheço um rapaz, eu não vou citar nome aqui, eu acho que ele, não sei se ele tem, não sei, ele tinha 16, agora deve estar com 18, não sei. Eu sei que o rapaz é jovenzinho, ele não anda. Ele não anda. Consegue daqui no banheiro. Ele andava. Jovenzinho, rapaz, ele andava, fazia tudo, nada. É só tacar uns troços nos pés dele. Ele não consegue mais apoiar os pés no chão, tem que ser carregado no banheiro, dar banho carregado. Entendeu? Você acha que o diabo não pega você só porque você é novinho, você é novinho? Irmão, pecado não tem idade, não, gente. Tu nunca vai ouvir falar, não, o pecado de quem é novinho é perdoado. Não. De 12 anos para baixo, 12 anos para cima, você já é responsável pelo que você está fazendo. Entendeu? Então, tem que ter cuidado com isso, pessoal. Negócio de ficar debatendo com mãe e pai não se debate, não existe isso. Existe hoje em dia que se vê isso, antigamente não se via isso. A mãe falou, o pai falou, tá falado, acabou. Aí tira aquela bolsa dali, mas por que tem que tirar aquela bolsa? Por que tem que tirar agora? Tudo errado. Papai mandou tirar a bolsa, pendurar lá no telhado, irmão, tira a bolsa, pendura lá. É esquisito uma bolsa, não é esquisito, mas a mãe mandou, então pendura lá no telhado. Você tá entendendo? É assim que era antigamente, não existe isso. Você quer saber por quê, pra quê, entendeu? Depois eu faço, é tudo errado. Aí esquece de fazer, pra lá, entendeu? Não existe isso, pessoal. Tem que vigiar. Se você tem dificuldade de obedecer, pede força. Você já sabe que é um espírito que está encostando em você. Entendeu? Tudo tua mãe e teu pai está errado, teu pai e tua mãe é chato, seus amigos que é legal, tá bom. Engraçado quando o filho está na cadeia, quando está preso, quando está sofrendo, não vai um amigo lá visitar. Quem vai é a pobre da mãe e o pobre do pai. Vai de chuva, vai de sol. E os amigos que é legal. Entendeu? Da amiga que é legal, mas cai você doente, tem uma dificuldade para ver quem vai cuidar de você. Quem vai ficar levando para o hospital, fazendo para o hospital, ver se seus amigos, suas amigas vão aparecer lá. Aparece, né? É a mãe chata, o pai chato que vai correr atrás. Entendeu? É sério isso. Então a gente tem que vigiar. Vigia, e depois você tem que chorar sem necessidade. Entendeu? Deus não quer que ninguém viva mal, que ninguém seja destruído. A vontade de Deus é que todos tenham paz. Mas, gente, será que é alguma coisa demais que Deus está pedindo que eu obedeça a Ele? Se Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador. Ele já fez tudo pela gente. Será que Ele está pedindo demais a obediência, a reverência, o respeito? Então, às vezes a gente sofre sem necessidade, pessoal. Ah, mas é muito difícil. Mas não é impossível você obedecer a Deus. Senão Deus não botava na Bíblia para obedecer. Se você orar direitinho, você consegue. Glória a Deus. O negócio é querer. Você querer de verdade levar a Deus a sério. Então, olha o que ele está falando aqui. Eu vou dar essa palavra aqui, é sobre a teimosia. Sabe aquela pessoa teimosa que o pastor está falando? Não vai, a pessoa vai. Não faz, a pessoa faz. Aí o que aconteceu aqui no mar? É 2 Reis, lá no livro de... Aqui, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, porque eu não vou ler isso tudo. O Eliseu, ele só andava junto com Elias.
é uma coisa que você também tem que observar com quem você anda. As más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes, é que nem eu costumo falar para você, você estava longe de Deus, a sua vida estava toda de cabeça para baixo. Lembra quando você chegou na igreja? Chegou cheio de problema. E quando você veio para a igreja, não tinha ninguém para te ajudar. Ninguém podia te ajudar com seus problemas. Aí você veio. Você veio, chegou na igreja, Deus te ajudou, mudou tua história ali naquela igreja. Aí depois, agora que está vindo tudo bem, aparece sempre alguns para querer tirar você dali. Ué, tu tá indo ali? Não, vamos para a igreja do fulano de tal, lá é melhor, lá é mais cheio, lá tem mais não sei o quê, que lá o negócio, o milagre acontece na hora, que não sei o quê. Mas por que o pessoal não foi lá te convidar antes, quando você estava no fundo do poço? Você está entendendo? Aí quando você estava no buraco, não tinha ninguém para te ajudar. Aí você achou um lugar que Deus te abençoou ali e tirou você do buraco. Agora estão querendo tirar você de lá. Você tem que desconfiar disso. Você tem que lembrar, pô, espera aí, quando eu estava mal, ruim, o único lugar que eu fui abençoado foi ali. Então eu vou continuar no meu lugarzinho. Aí o Eliseu já tinha visto muitas bênçãos andando com Elias. E aparecia lá vários filhos de profetas que eram também, como se fossem pessoas supostamente de Deus, tentando tirar o Eliseu de Elias, mas o Eliseu não largava o Elias de jeito nenhum. Não, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. É como eu, né? Eu, quando estava no fundo do poço, no mundo das drogas, todo enfunhado, não teve ninguém para me ajudar. Não tinha ninguém que ia lá em casa, não, vamos para a igreja, tá? Ninguém. Aí, depois que eu fui lá para o pastor Mota, que eu estava lá, o que pareceu de gente tentando me tirar de lá. Não vou para a minha igreja, porque lá é melhor, que não sei o quê. Não, eu estou lá até hoje. Por quê? Foi lá que Jesus me resgatou das drogas. Foi lá que eu fui liberto, foi lá que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi lá que meu marido foi liberto, lá que Jesus libertou meus filhos com o Espírito Santo. Eu vou sair de lá para onde? Por que não vieram me chamar então antes? Você entendeu? Isso é uma cilada do diabo, para tirar você do lugar da sua bênção, onde você está sendo abençoado. E se você foi abençoado até aí, você vai continuar sendo naquele lugar. Por exemplo, eu não posso dizer que eu não continuo sendo abençoado, eu continuo sendo abençoado lá no ministério onde eu estou, até hoje. Recebi muitas outras bênçãos, recebo e creio que vou continuar recebendo ali. Então foi um lugar que Deus me levou para me abençoar, então você tem que ter cuidado com isso. Aí o pessoal fica te cutucando, não vou para lá, que lá é melhor, você vai dar tudo errado, você vai lá, meu Deus, você estava bem. Fora aqueles espíritos que tentam voltar, né? Eu sei que acontece isso porque eu fui liberta das drogas, liberta da bebida. Depois que eu fui liberta, eu saí lá do pastor Mota. Eu fiquei 1 ano em outra igreja. E aí, pastor, eu não estou falando mal de igreja, mas eu me arrependi. Foi 1 ano que eu voltei para trás. Aqueles espíritos começaram a querer voltar para a minha vida. Meu marido, que estava sendo quase liberto, voltou para os vícios tudo de novo. Porque tinha muito louvor, muita festa, mas não tinha palavra. Jesus é verbo, gente. A igreja tem que ter palavra. Se não tiver palavra, não tem libertação. A palavra não diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não tiver verdade, não tem libertação. Tinha muita festa, louvor, mas cadê o milagre? Não acontecia nada. A minha vida andou 1 ano para trás. E aí eu já todo enfunhenhado, meu marido estava quase sendo liberto, saiu de casa, rolou tudo. Aí eu fui, tomei a decisão de voltar lá para o pastor Mota. Quando eu voltei para lá, Deus começou a trabalhar na minha vida tudo de novo. Aí já fui lá logo batizada com o Espírito Santo,
meu marido foi liberto, voltou para casa, então não era para ter saído de lá, eu só me atrasei. O diabo tenta fazer isso com você, tirar você do lugar onde você é abençoado, tirar você de perto da pessoa que realmente é de Deus. O diabo sabe quem é de Deus, quem não sabe. Ele sabe, pessoal. Como é que ele sabia lá dos 7 filhos de Cefas? E foi expulsar um demônio lá, ele falou assim, ó, bem sei, eu sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? O demônio deu uma surra neles, o demônio sabia que eles não estavam com Deus. O demônio sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Sim, entendeu? O negócio dele é pegar você e jogar uma pessoa que não tem nada com Deus. Que aí a pessoa vai te ensinando tudo errado e você vai se atrasando a sua vida todinha. Entendeu? Agora, aquela que é de Deus mesmo, tem uma palavra que pode mudar a sua vida, essa aí o diabo tenta te afastar. Lembra lá do livro de João, como aquele pessoal, o demônio tentava afastar aquele pessoal de Jesus? Ah, isso aí está falando pelos demônios. Ele não deixava eles aceitar a palavra de Jesus. Se eles aceitassem o conselho de Jesus, iam ser todos eles salvos. Entendeu? Então você tem que vigiar quem você anda. A pessoa de Deus você foi curado, foi liberto, você foi abençoado. Fica com aquela pessoa, gente. Fica com Jesus, mas não se afasta daquela pessoa que é de Deus. Você está entendendo? Você vai arriscar. Eu arrisquei, fiquei um ano fora e deu ruim. Ô Carlos, Deus abençoe, meu amor. Não vou estar orando assim por ele, tá? Em nome de Jesus Cristo, seja lá o que for, já estou paralisando, amarrando, expulsando todo o mal da vida dele, da vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu mando que saia em nome de Jesus e vai sair, em nome de Jesus. Então, pessoal, a gente tem que vigiar. Então, o Eliseu, ele não largava o Elias de jeito nenhum. E 50 filhos de profeta, olha só, filhos de porta-voz de Deus, como se fossem filhos de pastores. Não, vem com a gente, mas Eliseu, não. Vou ficar com Elias, sabe por quê? Os 50 filhos de profeta não acontecia nada. Era só palavra, vento, mesmo. Agora com Eliseu, com Elias não, com Elias, o Eliseu já tinha visto o Elias ser usado para ressuscitar morto, aí fogo do céu, orou lá e choveu, ele já tinha visto que com Elias as coisas aconteciam, não era só palavra. É como aqui na igreja, né? Tem pessoas aqui que já viram Deus usar para expulsar demônio, pessoas que estavam doentes foram curadas. Você está vendo que Deus opera. Agora o negócio que é só conversa, não acontece nada, você tem que vigiar isso. Né? Tem coisas aí que as pessoas estão tudo na religiosidade. Pula, roda, grita. Aquela coisa toda, acabou, mas ali ninguém. No final do culto, vamos lá, ninguém saiu curado. Os doentes que entrou saem capengando de volta. Entendeu? Os casamentos estão destruídos, continuam destruídos, não tem nada. É só aquela coisa ali. Então você não está vendo que isso é uma religiosidade? Onde Deus está, há poder de Deus para operar, gente. Aonde Deus está, se vê milagre. A pessoa entrou doente, a pessoa vai sair. A não ser que a pessoa seja muito incrédula, tem isso também. Tem pessoas que não crêem. Não crê mesmo, aí ela para ela ser curada, ela depende da fé dela também, ela tem que crer. Mas se ela crê, que a Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. Aí o Eliseu atravessou o Rio Jordão junto com Elias. Os filhos de profeta tentou de tudo separar os dois, não conseguiu. Então eles foram. Lá do outro lado do Jordão, o Elias foi arrebatado. O Elias não morreu, tá, pessoal? Elias não morreu, não. Elias foi arrebatado. E o Elias foi arrebatado e
a capa de Elias caiu sobre Eliseu. O Eliseu pediu a ele, o Elias falou assim: pede o que queres de mim antes que eu seja tirado de ti. Ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. E aí veio a cara, ele falou: se quando me viste, quando eu subi, né? Aí você vai receber o Espírito de Deus e tal. Aí a capa dele caiu, ele viu quando Elias foi arrebatado, e a capa caiu sobre ele. A capa simboliza a unção, tá? A unção caiu sobre ele, o Espírito. Então ele recebeu ali a unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E nisso ele recebeu a unção e voltou. Quando ele voltou, aí os filhos dos profetas perceberam que o Eliseu estava diferente. Aí olha o que aconteceu, vamos lá. Aí agora a gente vai pegar aqui. Lá no 15, 2 Reis 2,15. Acharam aí? Ele está falando aqui, ó. E vindo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Olha só, eles perceberam. Por que eles perceberam? Porque a mesma coisa que o Elias fazia, o Eliseu fazia. Porque quando eles passaram para lá, o Elias abriu o rio. Ele jogou, falou lá e tal, e abriu o rio para eles passarem. E quando o Eliseu voltou sozinho, ele também bateu a capa lá e abriu o rio. Então eles perceberam: tá fazendo a mesma coisa que o Elias fez, entendeu? Aí ele viu, eles perceberam que era o mesmo espírito, porque se batia, fazia a mesma coisa. Não tinha diferença de um para o outro. Eles, aí eles falaram: ó, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eles reconheceram a unção, viu? Forte isso, né? Será que você consegue reconhecer a unção numa pessoa? Você tem que reconhecer isso. A pessoa não pode ser cega, não, gente. Tem gente que é cegueta. O pessoal lá do livro de João, eles eram cegos. Porque Jesus estava na frente deles, Filho de Deus, cheio de poder, cheio de unção, e eles não enxergaram. Eles acharam que era o demônio. Ele está falando pelos demônios, olha só, eles não reconheciam, eles eram tão cegos que não reconheciam a unção. Esse daqui não, esse daqui reconheceram a unção. Poxa, olha, o espírito do Elias está sobre ele, olha lá, fazendo a mesma coisa que o seu Elias fazia. Aí o que aconteceu? Ó? Peraí. Ó, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e prostraram-se diante dele em terra, e disseram que com os teus servos, olha o que eles disseram: com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-nos ir para buscar teu Senhor. Pode ser que elevasse o Espírito do Senhor e lançasse em algum monte ou algum vale. Porém ele disse: não envieis. Eles, deixa a gente procurar o seu Elias. Tu acha que Deus ia pegar, o Espírito Santo de Deus ia pegar o Elias, botar ele lá em cima do vale do monte e deixar ele lá abandonado? Deus não é Deus de confusão, né? Olha a ideia deles. Tu acha mesmo? Deus ia levar e deixar lá para dentro da mata, lá selvagem, para lá, e a pessoa perdida lá. Deus não ia fazer isso. Mas ele pediu, ele vai que se tivesse levado, deixa, a gente tem 50 homens valentes aqui, a gente vai achar o seu Elias. Mas o Eliseu sabia que o Elias não estava por ali, porque o Eliseu tinha recebido a unção, o profeta sabe de tudo, Deus mostra tudo para ele. Ele sabia que o Elias estava no céu, não estava na terra. E aí o que ele
falou? Presta atenção. Em algum ponto. Porém, ele disse: não os envieis. O que o profeta falou? Não envieis. Mas eles apertaram com ele até simpatiar. Ele disse: enviar. Vamos dar uma paradinha aqui. Isso aqui é muito importante, pessoal. Eu estava meditando lá ontem sobre o seguinte: o perigo não é quando o profeta fala. Tem gente que fica chateada que o profeta está falando, né? Porque às vezes repreende e tal. O perigo não é quando o profeta fala. O perigo é quando ele se cala. Porque o dia que o profeta se calou com Saul, é porque Deus não falava mais com Saul. Deus não queria saber mais de assunto com Saul. Então o profeta, quando o profeta se cala, é que Deus se calou, gente. Quando ele fala, é porque Deus está falando. Quando ele se cala, é porque Deus se calou. E se Deus se calar uma pessoa, é um assunto sério. E Deus chega a se calar, chega. Quando não adianta mais falar, vai fazer o quê? Eu essa semana aí passei uma situação dessa com 2 pessoas. Eu não estou citando o nome. Que Natasha até viu que as pessoas veio aqui, eu atendi até por telefone, não foi? A pessoa pediu para me chamar. Duas vezes aconteceu isso. Pediu para me chamar, para me vir aqui na igreja, eu atendi até a pessoa por telefone. Pastor, mas a senhora não pegou e ter atendido por telefone? Não. Porque Deus falou no meu coração, falando, falar não adianta mais, não fala mais nada. Nem eu quero que você fale mais. É só orando para ver se consegue despertar a pessoa, que a pessoa não aceita, gente. Deus também, tu acha que Deus vai ficar perdido? Tu acha que Deus é o quê? Deus, ele tenta salvar a gente, mas ele também não vai ficar dando da vida da pessoa implorando ela, não, gente. Ela é que tem que entender que precisa de Deus. Entendeu? Deus falou primeiro, falou segundo, mas a pessoa não quer, Deus não vai ficar falando, tá andando atrás dela falando, não. Entendeu? Deus, quando Naamã foi lá procurar o profeta, Deus mandou falar para ele, vai lá e manda ele lavar 7 vezes no Rio Jordão. Deus não mandou ninguém ir atrás dele, vai lá e implora ele para tomar banho, não. Aí é com ele. A pessoa que tem que entender que ela precisa de Deus, mas infelizmente, tadinha, a pessoa sofre igual uma coisa. A pessoa está sofrendo muito, mas por que eu não vim? Porque não tinha mais o que falar com a pessoa. Eu já falei várias vezes, a pessoa não aceitou, mas eu vim. Agora ela entender que para sair daquele sofrimento só depende dela, não depende mais de Deus. Tem coisa que Deus já falou, não é mais questão de Deus falar, é questão de eu fazer o que Deus falou, para me sair daquela luta. Você está entendendo? Então eu estava meditando ontem e falei, meu Deus, eu meditando na palavra, isso é muito forte. O problema é quando o profeta se cala. Enquanto ele está falando, é chance que Deus está te dando, você mudar. Você entender, pegar aquilo ali e tomar posse, sua vida vai mudar. Agora, quando ele se cala, não se calou lá no Saul, aí. Porque quando o profeta parou de falar com Saul, porque Deus parou de falar com Saul. Depois ele foi lá procurar uma adivinha, mandou invocar o espírito de Samuel, Samuel já tinha ido embora, para Samuel falar com Deus por ele. Samuel falou, Saul, se Deus não fala mais com você, é claro que ele não vai querer falar comigo para falar com você, Saul. E Deus se calou para Saul, Saul se matou. Entendeu? Então, quando Deus usa uma pessoa para falar com a gente tem que dar valor que está sendo falado. E outra coisa, como um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus fala com você uma situação, você pode ir tranquilo, mas se falar para você não ir, irmão, pode ter certeza, você vai. Você não vai chegar lá na frente, na igreja, e falar para todo mundo. Só muito corajoso que vai fazer isso. Você também não vai chegar para o pastor e falar isso, porque a gente não gosta de admitir o nosso erro. Mas você vai quebrar a cara. E aí você vai entender, poxa, o pastor falou a verdade.
Eu não quis aceitar, achei que era piada, não sei o quê, mas ele estava certo, ela estava certa. Por quê? Porque Deus não vai ensinar nada a você errado. Se Deus está falando, não vai por esse caminho, irmão, não insiste. Se você insistir, o único prejudicado é você. Não vai ser o pastor, não vai ser Deus, é você, porque você vai causar um sofrimento que você podia ter evitado. Porque Deus já vê o que tem lá na frente, por isso que ele está falando, vai ou não vai. Então tem muitas pessoas sofrendo, algumas pessoas sofrendo, porque elas não obedecem o pastor. O pastor está falando, irmão, não fala isso, só fala. Irmão, não faça isso. Fazer isso vai atrapalhar a libertação da sua família. A pessoa fala. A pessoa tem meio que um espírito de teimosia nela, entendeu? Ela não aceita, ela faz o que está na telha. Isso é que dá o sofrimento da pessoa. Sabe quem era assim? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era teimoso. Ah, irmão, ele era teimoso. Ele era cabeça dura. O pastor o pessoal estava ensinando uma coisa, ele estava fazendo outra. Estava ensinando uma coisa, então ele não escutava conselho de ninguém, até que o próprio Jesus teve que ir entre ele. Porque ele era cabeça dura, ele não aceitava. Aí sabe o que Jesus falou para ele? Saulo, Saulo, duro é para ti, Saulo, recalcitar contra milhões. O que é recalcitar, pessoal? Teimar. O que é aguilhões? É ferrão de abelha. Você vai ficar indo para cima da abelha, a abelha está te ferroando, você vai continuar insistindo. Isso quer dizer, cada vez que ele insistia no erro, ele se machucava cada vez mais. Era duro para quem? Para ele. Não era duro para os discípulos que ele perseguia, porque Deus tomava a frente para ajudar os discípulos. Não era duro para Deus, era duro para ele. Ele que estava se ferrando todo. Ele não ia para cima dos ferrão de abelha, era ele que estava se dando mal. Mas por que era duro para ele aquilo? Porque ele era teimoso. A teimosia dele fazia ele sofrer, gente. Tem gente que está sofrendo de teimosia. O pastor já falou, a pessoa, não é assim, não é assim. Pior que a pessoa às vezes não enxerga que é a teimosia dela, entendeu? Não? E, gente, foi uma luta, você não tem ideia a luta que foi para me entender que obedecer é melhor do que sacrificar. E muitas das vezes obedecer é um sacrifício. Porque às vezes tem coisa que a sua carne não quer obedecer. Você acha que aquilo ali é uma afronta. A tua carne acha que é uma afronta. Que é uma humilhação. Eu vou me humilhar de perdão. Não, eu vou me humilhar de amar meu inimigo. Ele troço me odeia, eu vou ficar lá. Você está entendendo? Tem coisas que você não quer fazer. Como a mulher ser submissa ao seu marido. O diabo põe logo um orgulho nela, que é você é a Amélia, por acaso. O marido trata bem a mulher. E nada, é homem que é machista. E está fazendo péssima coisa, porque o homem não vai deixar de ser homem se ele for carinhoso com a sua mulher, se for lá ajudar a esquentar uma janta, ele não vai deixar de ser homem por causa disso. Entendeu? Se ele for um cara carinhoso com a mulher, carinhoso com a família, ele só vai ser um homem especial, não vai deixar de ser homem por causa disso. Você está entendendo? Então, gente, tem muita pessoa que sofre por teimosia da pessoa. Deus já usou o pastor, aí não adianta usar aquele pastor, Deus usa até outro pastor, outra pastora. Você está entendendo? Às vezes a pessoa não está aceitando mais, então Deus vai lá e usa outra para falar a mesma coisa. Entendeu? Então, ele falou, o que o profeta falou para ele? Não enviei, só que ele ficou insistindo. Deus também fez isso com lá naquela passagem de Balaque e Balaão. Eu confundo os dois. O profeta era o Balaão, né? Então, o Balaão, Deus tinha falado para ele não ir com aquele pessoal. Ele orou, Deus falou, não ireis com ele.
Aí depois o pessoal voltou de novo, cheio de presente, mas não sei o que, mas não sei o que. O profeta foi lá de novo falar com Deus. Deus deixou ele ir, mas deixou ele ir não era de bom grado, não era para ver se ele ia. Eu vou deixar ele ir para ver se ele vai mesmo, não é possível. Eu já falei para ele para ele não ir. Porque Deus já tinha avisado ele para ele não ir. Tem coisas que Deus já falou com você. Aí você insiste, Deus deixa, então vai. Mas vai ficar ruim. Aí ele foi lá de novo pedir a Deus. Sabe o que Deus falou? Então tá, você quer ir? Então vai. Ah, no meio do caminho, o anjo veio como adversário dele. Se não fosse a jumenta, e a jumenta tivesse passado, batido, o anjo tinha matado o Balaão. Ah, por que isso? Cada teimosia dele. Se Deus falou que não era para ele ir, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não era para ele ir. Ele foi tentar, teimoso. A mesma coisa que o profeta falou, não vai, mas eles insistiram. O profeta falou, então tá bom, vocês querem ir? Então vai. O profeta sabia que ele não ia achar nada lá. Você entendeu? Deus é, gente, quando Deus usa um homem, uma mulher para te dar um conselho, que o homem é de Deus, a mulher é de Deus, já sabe que você está indo no caminho. Às vezes a gente é obrigado a deixar a pessoa aí, porque a gente não manda nas ovelhas de Jesus. A gente ensina e aconselha. A pessoa quiser insistir, vai fazer o quê? Mas você está vendo a pessoa aí, você está vendo, meu Deus, vai dar mal voltando, vai voltar cansado, vai dar ruim, vai voltar tudo de novo para poder entender, entendeu? Que aquela palavra estava certa, era daquele jeito. Às vezes a pessoa faz isso, dá mal voltando, sofre, quebra a cabeça, já pinta e borda com a pessoa para a pessoa entender que o que Deus está falando é aquilo ali, pronto. Não precisava a pessoa dar esse voltão, né? Às vezes Deus quer evitar que isso aconteça, que você fique perdendo tempo em caminhos que não é o caminho certo. Mas às vezes tem para uma pessoa muito teimosa, Deus então tá, então vai fazer o quê? Você não pode segurar a pessoa. É onde a pessoa vai lá, quebra a cara, tá tudo errado, apanha do diabo, pão na surda, depois volta todo quebrado, todo cunhado, pastor. Tem uns que admitem, tem outros que ficam quietos com vergonha. O que a senhora falou é verdade. E tentar fazer daquele jeito deu ruim. Você não está entendendo? Que Deus não vai te ensinar o caminho errado, pessoal. Deus não erra. Você entendeu? Nem Deus, nem eu não tem interesse nenhum para você sofrer. Ele tem interesse de ver você bem. Hã? Que pastor é esse? Que pastor é esse que vai te aconselhar você não matar dúvida? Eu não vou fazer um negócio desse. Está te ajudando você sair do buraco, mas você não aceita e acaba tendo que cair no buraco, para ver que o buraco é fundo, que não sei o que, ficar preso lá. E depois de século, quando sai daquele buraco, vai entender, meu Deus. Gente, eu custei aprender a obedecer, não é fácil. Quantos buracos eu já caí, quanta atalho eu já entrei. Depois eu voltava toda sem graça, todo escangalhado. Mas na minha mente é tudo assim, o pastor estava certo, mas já é. Então ele está falando aqui. Ele está dizendo assim, lá no 2 Reis 2, lá no versículo. A gente estava onde? No 17. Mas eles apertaram ele até se enfatiar. Ele disse: enviaram 50 homens que buscaram 3 dias, porém não acharam. Olha aí, se cansaram lá para dentro daquela mata com um mosquito, sei lá se a onça, o que tinha lá para dentro, sem comer, sei lá se eles estavam com água, sem dormir direito. Naquela época não tinha essas tecnologias de hoje em dia de levar aquelas, como é que é o nome daquele negócio que leva lá para o acampamento? As barraquinhas, não tinha essas coisas não.
é que ficaram lá, cheios de mosquitos, sem comer direito, no meio do mato, sem dormir, voltaram cansados, com sono, e não acharam nada. O que o profeta falou para eles? Não viu. Entendeu? Gente, quando a palavra de Deus é sim, sim, quando ele não adianta você insistir. Eles não conseguiram nada. Então, quando a gente vai sem a direção de Deus, você não vai conseguir nada, só cansaço, problema. Apontar você desesperar de cabeça quente e não conseguiu resolver nada. Você está entendendo? Aí ele está falando aqui, ó. E não acharam. Então, voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse: eu não vos disse que não fosse. O profeta falou para mim: não falei para vocês não ir. Vocês não iam resolver nada. Você está entendendo? Gente, é sério isso. O profeta falou: não falei para você não ir. Tem muita gente, pessoal, sofrendo por causa disso. É porque o diabo cega a pessoa, mas a pessoa vai, dá tudo errado. Daqui a pouco a pessoa... Quantas pessoas chegou perto de mim para pedir conselho? Veio uma pessoa que chegou perto de mim e pediu conselho. Pastor, o que eu devo fazer isso e isso? Eu falei: irmão, se eu fosse você, eu não fazia isso. Você quer um conselho, não quer? Se você não faz isso, não. Aí a pessoa vai. Aí passou um tempo, a pessoa chegou, até esqueceu o que eu falei. Ah, pastor, eu fiz isso. Aquilo que eu tinha falado para não fazer. Tá, vamos orando. Daqui a pouco chega a pessoa: e pastor, deu ruim, porque aconteceu isso. Mas eu olho dentro do rosto da pessoa, dá para perceber que a pessoa esqueceu o que eu tinha falado para ele. Então ela não guarda o que Deus fala. Aí eu fico olhando assim: meu Deus, quando eu falei para o fulano ir, que ia estar errado, eu fazer o quê? Não é uma novidade que deu errado. Se Deus falou que não era para ir, ia ter errado de qualquer jeito. Você está entendendo? A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Quando Deus fala vai, você pode com tudo, irmão. Vai com tudo que você vai vencer. Quando Deus falou lá para o Davi: vai lá que eu vou te dar esse Golias aí na tua mão, ele foi com tudo, ele venceu. Mas se Deus falar não vai, freia, não vai. Se eu for, vai perder tempo, vai se cansar, entendeu? Eles perderam tempo, voltaram cansados. A gente está, tô cansado de sofrer, mas é porque a pessoa também não cansa de fazer o contrário que Deus está falando, aí vai ficar cansado de sofrer mesmo. Por isso que Jesus disse assim: vinde a mim, estão cansados e sobrecarregados, não é isso? Vinde a mim é o quê? Quem é Jesus? Vinde para a palavra. Se você vir para a palavra, para a obediência, ele está falando, você vai achar descanso para a vossa alma, porque vai acabar aquele cansaço. O cansaço é o sofrimento, é quando a gente não aceita, a gente não faz o que Deus fala. Então tudo com Deus, gente, funciona na obediência. Vamos deixar aqui agora e vamos aonde? Peraí. Deixa eu ver. Esse aqui é um caso que eles desobedeceram e não conseguiram nada. Agora vamos ver um caso aqui que é um exemplo de obediência. O que a obediência faz na sua vida? Olha só. A obediência leva você a lugares que você nunca imaginou que você ia pisar. Lugares de bênção, lugares de vitória, lugares, coisas que você achava que era impossível que acontecesse, acontece quando você obedece. Entendeu? A obediência te leva no colo de Deus. No colo de Deus ali você consegue tudo com ele. Entendeu? Mas quando você não obedece, aí é tudo, é uma luta. Na verdade, eu vou ser sincera com você, não acontece nenhuma bênção na nossa vida na desobediência, não acontece. Às vezes você fica pensando assim: poxa, por que
em vez em quando acontece o negócio, depois não acontece. Acontece só em vez em quando, mas você tem que observar se não é em vez em quando você obedece, o que acontece, entendeu? Não acontece bênção na nossa vida, a gente na desobediência não acontece, porque senão a Bíblia seria uma mentira, gente. Você entendeu? Por isso que Deus falou, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, entendeu? Eu te dou hoje, essas bênçãos virão sobre ti. Então a bênção vem quando você está na obediência. Funciona desse jeito, entendeu? Aí o negócio é a gente entender isso, fugir do troço errado. Eu obedeci, Deus age. É assim que acontece. Por isso que eu estou falando, quando a gente não obedece, a gente está atrasando as nossas bênçãos. Está atrasando tudo aí. Podia ter lá na frente já, entendeu? Vai atrasando tudo. O que acontece é isso. Nós estávamos, né? Na 2 Reis 3, né? 2. Agora a gente vai para 2 Reis 5. 2 Reis 5. Esse mesmo profeta que eles desobedeceram e deu ruim, esse mesmo profeta foi usado na vida de outro homem. O segredo era obedecer, viu? Eu obedeci esse profeta, que era um homem usado por Deus, estava obedecendo Deus, irmão. Então você entender isso. Quem desobedecia estava desobedecendo a Deus. Isso é Bíblia. Está lá no livro de Mateus, Jesus disse assim: os que vos ouvem a mim e os que vos rejeitam. Entendeu? Por isso que a pessoa, quando ouvia lá o profeta, a pessoa se dava bem. E não é diferente hoje em dia. Lá na 2 Crônica, a gente não vai lá, não. 2 Crônica 20:20, está escrito assim, ó. Crê no Senhor seu Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Entendeu? Quem ouviu Eliseu estava ouvindo Deus. Por isso que ele tinha falado, não vai, eles foram, deram fundo. Agora vamos ver outro caso aqui. Olha só, vamos lá. Porque um profeta é um porta-voz de Deus, mensageiro de Deus, que traz o recado de Deus para você. Quando você ouve ele, você está ouvindo Deus. O profeta é a boca de Deus na terra. É a boca de Deus na terra. Ele até falou isso lá para Moisés, né? Moisés. Ele falou: Moisés, você será como Deus e o Arão será a sua boca, ele será o seu profeta. Eu vou falar com você e ele falará por você, o povo. Você está entendendo? Então o profeta, ele é a boca, é a voz de Deus na terra. Se quando eu não obedeço, eu também estou desobedecendo a Deus. Gente, eu busquei entender isso, mas eu entendi. De tanto eu desobedecer e dar ruim, desobedecer e dar ruim, eu entendi que Deus falava comigo e fala ainda, através do meu pastor, através da palavra. E o que ele está falando? Se eu obedecer, vou ser feliz. Se eu não obedecer, vai dar ruim. Porque não é porque eu sou pastora que eu posso desobedecer, não. Não funciona assim, não. Muito pelo contrário. Quanto mais dado, mais é cobrado. Eu é que tenho que obedecer mesmo, senão vai ficar ruim. Não é que eu vou pregar, expulsar um demônio se eu não obedecer. Aí vai ficar meio complicado. Então, ele está falando aqui, 2 Reis 5. Acharei? Olha o que está escrito aí, ó. Naamã é curado de lepra. Pastora, eu já ouvi essa palavra mais de 20 vezes. Irmão, ouve então mais de 20 vezes. Então, ouve 30 vezes. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Sempre dentro daquela mensagem, daquela palavra, tem uma mensagem nova que Deus vai trazer. Glória a Deus. Então ele está dizendo assim, ó, e Naamã, chefe
do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento sírio. Era este varão valoroso, porém leproso. Olha só, esse homem era um cara, né? Era aquele homem de patente alta. Era um chefe do exército, tinha dinheiro, tinha tudo. Irmão, você pode ser a pessoa mais milionária na face da terra. Se a gente não tiver Jesus, a gente não é nada. Quantas pessoas cheias de dinheiro teve uma doença aí, ficou definhando na cama, morreu, ficou tudo para ele. Eu estava olhando aí um tempo atrás, você já viu a quantidade de atores e atrizes muito famosos, com várias mansões, cheios de dinheiro, que morreu com câncer, magrinha. Aí você olhava lá a pessoa desfigurada. Aí você lembrava das pessoas na novela, né? Tão bonita, cheia de vida, de repente a pessoa lá morreu desfigurada, magrinha, o câncer acabou com a pessoa. E dinheiro não deu jeito. Dinheiro não deu jeito. Se você não tiver Jesus, às vezes tem gente que fica revoltada, mas eu não tenho dinheiro, estou chateada, estou de Deus, mas não tenho dinheiro. Irmão, graças a Deus você tem saúde. Sua família está bem, você está entendendo? Porque adianta você ser milionário e você não ter saúde, não ter paz. Coisa séria. Entendeu? Quantas pessoas cheias de dinheiro foram embora, ficou tudo para ele. Não conseguiu vencer a doença, morreram cedo. Jovens aí. Aí você pega uma pessoa mais humildezinha que não tem tanto dinheiro, mas a pessoa é de Jesus, a pessoa, 90 anos, a pessoa tá aí. Tá aí com saúde aí, comendo, brincando, rindo. Entendeu como é que funciona? E tem gente que pensa que o dinheiro vai fazer a pessoa viver mais tempo. Porque a pessoa com dinheiro, a pessoa come bem, tem nutricionista particular, nada, irmão. Quantas pessoas com nutricionista particular, cheio de dinheiro, morreram cedo? Aí você vê um pobrezinho, tadinho, que vai lá, não tem nem dinheiro para comer direito, entendeu? Tá aí com 90 e poucos anos, 100 e poucos anos, entendeu? Então, se eu não tenho nutricionista, o negócio é ela mesmo, vai lá, tem gente que faz até a própria comida e está vivendo. Gente, quem dá a vida, quem dá a saúde, quem salva, quem liberta é Jesus, gente. Não existe outro. É uma ilusão a pessoa achar que pode viver sem Deus. Não pode. Esse homem, ele era um chefe do exército, só que ele era leproso. O que adianta você ser um chefe, manda a chuva de lá, né? Ser cheio de dinheiro, mas com lepra. E a lepra não tinha cura. Aí vamos supor, a pessoa endinheirada, mas não pode chegar no restaurante chique, nem no simplesinho para comer, nem aquele mais baratinho, que não vão querer ir lá dentro. Cara cheio de lepra. Você está entendendo? Vamos passear no sítio aí bonito aí, não vão querer deixar ele entrar na piscina. Não, aqui não. Eu sei que o senhor tem dinheiro, mas os outros clientes não vão querer tomar banho se souber que você está com lepra lá dentro. Você está entendendo? Não adiantava nada. Você acabou a vida daquele homem. Acabou a vida. E a lepra, ela era contagiosa, né? Até a família, por exemplo, não podia dar um abraço no filho, na filha, na esposa. Era uma situação triste que ele estava passando, né? Todo o dinheiro que ele tinha não podia dar jeito na situação dele. Só Deus. Aí o que aconteceu? Dava um livramento, porém ela era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E
disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Agora vamos dar uma paradinha aqui. Sabe o que eu achei mais interessante? É eles terem ouvido a menina. Você entendeu? Primeiro que a posição social deles ia dar confiança na menina que era escrava. E segundo, que ela falou que tinha um profeta que podia restaurar ele da lepra. Às vezes, hoje em dia, as pessoas não se despertam. Sempre tem um vizinho, sempre tem alguém que fala: poxa, por que você não vai lá na igreja X? Ali tem um pastor, uma pastora que já orou lá, já teve pessoas que foram curadas lá disso, daquilo. Vamos lá, entendeu? Seu filho vai ser liberto, sua filha vai ser liberta, mas a pessoa não vai. Você não dá muita confiança. Hoje em dia as pessoas estão muito incrédulas. Tá falando isso só para mim na igreja, entendeu? E não é, às vezes Deus sempre usa alguém para ajudar. Deus queria ajudar o Naamã e estava usando aquela menina, mas vai que eles não dessem ouvido a menina. Você tem que observar isso, pessoal. Fica de olho, preste atenção nas pessoas que estão tentando te ajudar. Entendeu? Fique de olho nas pessoas que estão tentando te ajudar. Preste atenção nos conselhos. Esse conselho era para o bem dele. Se ele não ouvisse, talvez ele ia morrer leproso. E aí, Deus sempre envia alguém para tentar ajudar você. Ele enviou aquela menina, né? Porque eles não conheciam o profeta. Ela foi parar lá como escrava, mas ela conhecia o profeta. Aí o que aconteceu? E disse, então entrou Naamã e notificou o seu senhor. Entrou Naamã. E lá no versículo 5: então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que envie a mim, para eu restaurar o nome de sua lepra? Pelo que devera notar, peço-vos, e vede, buscar ocasião contra mim. Claro, eles mandaram a carta para o rei não podia fazer nada. Por aí você vê, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério que eu estou falando com você. O homem era o chefe, né? Cheio de dinheiro. Esse aqui era um rei. Não existia naquela época uma autoridade maior do que o rei. Mas o rei também não podia fazer nada por ele. Isso que eu estou falando. Existem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Mas se eu fosse amigo do presidente, se eu tivesse muito dinheiro, não. Procura ser amigo de Deus, irmão. Se sendo amigo de Deus, Deus vai, tudo que você precisar, Ele vai fazer na sua vida. Existem coisas que só Deus pode fazer. O rei só rei, mas como é que eu vou restaurar uma pessoa da lepra? Eu não tenho como fazer isso. Entendeu? Aí o que aconteceu? Ele disse assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel
rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Esse é o nome de Deus. Não tinha dinheiro, não tinha patente alto, mas era homem de Deus. Entendeu? Isso aqui não tinha dinheiro, não tinha riqueza, mas era homem de Deus. Manda vir ele aqui que ele vai saber que existe um profeta, porta-voz de Deus em Israel. E aí o que aconteceu? Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu não foi nem lá receber, porque ele foi um carro carregado de ouro, prata, porque ele achava que, não, vou dar isso aqui ao profeta, e o profeta vai me curar. Gente, preste bem atenção. A gente prega sobre dízimo e oferta, isso pertence ao Senhor. Mas a palavra de Deus está dizendo que de graça recebeste, de graça dá. Você entendeu? Não é certo você querer pagar a Deus por uma bênção. Deus não se corrige com o nome. Entendeu? Deus já te deu saúde, não vai nem te dar, já te deu. Só quero que você entenda isso. As bênçãos do Senhor não é comprada. É pela graça. A graça é um favor que a gente não merece. Ele tentou comprar o profeta, entendeu? O profeta vai ver que o negócio aqui carregado. O profeta nem saiu, acho que o profeta já até sabia que ele estava levantando, eu não vou nem lá. Mas ele veio de olho no negócio que ele trouxe para mim. O profeta mandou uma mensagem para ele, ó. Então Eliseu lhe mandou uma mensageira dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Aí o que aconteceu? Porém, Naamã muito se indignou e foi-se. Ele saiu dali chateado. Não é todo mundo que vem para a igreja que sai dali feliz, não, gente. E quando a pessoa está num erro, e Deus usa lá o pastor e a pastora justamente para querer consertar aquilo ali, a pessoa de cara, não. Tem coisa que a pessoa não quer fazer. Por exemplo, a pessoa veio para a igreja cheia de ódio de alguém. Aí Deus manda você amar seu inimigo, você sai da igreja chateada. Eu amar fulano? Aquele troço? A pessoa sai daqui indignada. Deus está mandando você perdoar, você sai chateada. Eu perdoar quantas vezes? Eu perdoei 10 vezes. Mas a Bíblia, Jesus disse que é para perdoar 70 vezes 7 por dia. Entendeu? Então ele não aceitou, ele só estava indignado. Ele queria ser curado do jeito dele, não do jeito de Deus. Tem muita gente que está assim, né? A pessoa quer ser abençoada, mas do jeito dela. Não é do jeito que Deus está falando. Aí mais ou menos assim, eu quero ser abençoado, mas eu não quero seguir os protocolos de Deus, eu não quero obedecer a palavra. Eu acho que a minha bênção não vem de paraquedas no ano. Não, gente, não é assim. Eu tenho que me esforçar para obedecer. E não é fácil, não é fácil para mim, para você, da parte, mas também não é impossível. Entendeu? Porque Jesus falou: confiai por entrar na porta estreita. Largue a porta que leva para a perdição. Então ele queria ser curado? Queria, mas do jeito dele. Não era do jeito de Deus. E a gente tem que entender que não é do nosso jeito, gente. Quando não entrar isso na nossa cabeça, a gente aceitar o que Deus está falando, ser humilde para aceitar, é assim, então é assim, faz desse. Então o que aconteceu? Ele saiu dali indignado, ó, e foi-se dizendo: eis que eu dizia comigo, a mente dele, né? Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Quer dizer, ele já tinha tudo armado na mente dele. Você entendeu? Ele já tinha tudo esquemado na mente dele, como Jesus ia curar ele.
do jeito de Deus. Aí ele está dizendo, não são porventura Baná e Farbá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? Quer dizer, ele até o rio ele queria escolher. Entendeu? Está pensando o quê? Mandar eu mergulhar nesse rio sujo. É um chefe. Lá não tem água melhor, mais limpa para mergulhar, né? Ele queria escolher o jeito, ele queria escolher o rio para ser curado. Gente, não é assim. Entendeu? Deus não podia me mandar para uma igreja mais perto, não. Tem que ir daqui lá na Vila São Luís. Mais ou menos assim. Você não é entendendo? Tem igreja em todo lugar, porque tem que ser lá, dar isso tudo para chegar até lá. Entendeu? Ele estava querendo escolher o negócio. Aí o que aconteceu? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele. Deus é muito bom, gente. Sabia que Deus é muito bom? Muito paciente. Deus usou a menina para ajudar ele. E viu ele aqui chateado, indignado. Deus então usou outras pessoas para falar com ele. Sabe por quê? Deus queria curar ele. Com toda ignorância dele, entendeu? Com toda ignorância dele, com todo orgulho dele, porque na mão, vê só, Deus mandou ele mergulhar e descer para depois subir. Mas por quê? Porque ele era orgulhoso, ele queria do jeito dele, queria se render a Deus. Então ele tinha que acabar com aquele orgulho dele. Mas com toda ignorância, com todo orgulho dele, Deus ainda queria salvar ele. Deus queria curar ele. Deus pacientemente usou outra pessoa para falar com ele. Às vezes você está lá indignado, chateado da vida, Deus sempre usa alguém. Mas não faz assim não. Quer ver? Aconteceu isso um dia desse. Veio uma pessoa aqui na igreja e me pediu um conselho. Aí eu falei para a pessoa, irmão, o conselho é esse. Aí a pessoa foi embora. Aí ela insistiu no erro. Depois a pessoa me ligou e falou assim, pastor, eu fui num lugar que não tinha nada a ver, fazer um negócio lá, comércio. Fui num comércio, e aí o cara que estava me atendendo, eu comecei a comentar naquela situação que eu comentei com a senhora me deu você. Eu falei assim, o cara nada, o cara lá no comércio falou para mim a mesma coisa que a senhora falou. Ô rapaz, não paga mal com mal não, você não pode se igualar a pessoa não e tal. Eu fiquei assim de boca aberta. Você não entendeu? Se Deus usa até uma pessoa na rua ligar para confirmar aquilo que o seu pastor falou, que a sua pastora falou. Deus é tão bom que está tentando ajudar a pessoa. Aqui de novo Deus usou uma pessoa para ajudar com toda a ignorância dele. Então vou usar esse cara para poder ver. Convence ele, né, a obedecer. Gente, a saída da vida dele estava nisso aqui. Era um sofrimento aquela leva, mas só tinha uma maneira dele se livrar daquilo. O rei não podia dar jeito nele, dinheiro não podia dar jeito nele. A única coisa que podia dar jeito nele seria ele obedecer. A única saída, ele tinha que obedecer o profeta. Ou ele obedecia o profeta, ou o que ia acontecer com ele? Ele ia continuar leproso. Ele ia morrer leproso. A nossa única saída que a gente tem, pessoal, é obedecer a Deus. Ou a gente obedece a Deus e vamos ser felizes, ou a gente vai desobedecer e vai sofrer muita coisa ainda. Porque não existe, Deus está dando a saída para a gente. Não existe outra saída, não existe outro jeito. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiar sentinela. Se Deus não me ajudar, não te ajudar, mas ninguém. Se Deus não salvar a minha família, a sua família, quem vai salvar? Se Deus não me prosperar, não prosperar você, não der saúde a você, a mim, quem vai fazer isso? Me explica. Então, se a gente parar para pensar, a gente também não tem muitas opções, não. A nossa única opção é obedecer a Deus.
A gente que às vezes dá muito teimoso, acha que vai conseguir fazer de outro jeito, mas não vai. Se você parar para pensar direitinho, eu já cheguei a essa conclusão. Diz que às vezes eu oro lá a Deus, eu peço força a Deus, Deus me ajuda a te obedecer, porque eu também não tenho para onde ir. Eu vou obedecer o Senhor, vai dar ruim. Entendeu? Não vai dar ruim, então não tem para onde correr. Então não dá mão. Ele, com toda a ignorância dele, com toda a arrogância dele, ele não tinha parado para pensar em uma coisa. Era a única saída dele. Ele não tinha mais outra saída, não tinha mais opção. Esse era o único jeito dele ser liberto daquela lepra, não tinha outro jeito. Entendeu? Se a gente parar para pensar direitinho, é a única saída da nossa vida, para a gente conseguir ser feliz, salvar a nossa família e tal, é obedecer a Deus, não tem outra. Entendeu, pessoal? O único jeito que tinha. Se ele resolvesse ir para casa daquele jeito, ele podia ir, mas e aí? A ignorância dele ia fazer ele ser leproso pro resto da vida, morrer leproso. Entendeu? A saída dele era obedecer o que Deus usou aquele profeta para falar. Era a solução. Aí o que aconteceu? Aí ele disse assim, então chegaram a ele, os seus servos, e falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Tipo assim, você não trouxe isso daí tudinho para dar para ele, se ele te pedisse, sei lá, um dinheiro grande, alguma coisa, você não ia fazer para ser curado? Aí ele disse assim, porventura não faria, quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado, mas é só isso. Para pensar. Você estava disposto a dar todo o dinheiro e quer tudo para ele, você ser curado. Ele não quis nada disso, ele só falou para você só se lavar 7 vezes. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Ele mudou de ideia, mandou ela lavar. Então desceu. O que ele fez, pessoal? O que ele fez primeiro? É isso que a gente tem que fazer. Quando você entende que não há outro Deus, que não há outro que possa fazer na sua vida o que você precisa, não existe outro. Você desce, você se humilha. Não adianta querer ser marrento com Deus. Eu preciso dele, ele é o único. Não tem para onde correr. Ele desceu. Não, vamos botar assim, no mundo espiritual, descer é quando você se humilha. Pastor, o que é se humilhar? Eu aceito o que Deus está falando. Não, senhor, é desse jeito, não é desse jeito. Eu vou fazer desse jeito que você está falando. Ele desceu, ele se humilhou. Aí o que ele fez? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Gente, é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer conforme a palavra de Deus. Não tem para onde correr. Esse é o segredo. Conforme a palavra de Deus. O que Deus está mandando você fazer, você faça. Se Deus está mandando você perdoar, perdoa. Se Deus está mandando você amar seu inimigo, ama seu inimigo. Tudo que Deus está falando para o seu bem. Nós não queremos ver o mal de ninguém. A palavra de Deus diz que Deus Ele quer que todos os homens se salvem. Deus não tem prazer na morte, mas que se arrependa e viva. Então a nossa visão é que aquela pessoa que te persegue, ela se converta, que ela mude. Mas quantas pessoas já me perseguiam e eu orei, mas não teve jeito, só morri. E se eu deixo sujar meu coração também? Ele aí um atrás, um na frente e outro atrás. Porque você acaba carregando também, a conta vai vir dividindo. A pessoa te faz o mal, você faz o mal para ela também, o mal vai voltar para ela e vai voltar para você também.
Isso que Jesus está falando, você não pagar o mal com o mal, você não vai querer receber essa prova. Então faça o bem aos que te aborrecem, porque se a pessoa não se converter, não mudar, ela vai receber a conta dela, você recebe a sua. Deus quer que você viva bem, Deus não quer que você seja destruído. Entendeu? Então, ele fez o quê? Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino, ficou purificado. Gente, é fácil a gente ler aqui, né? Mas você imagina aquele homem cheio de lepra, aquilo tudo estourado, quando ele mergulhou 7 vezes que ele subiu, a carne dele ficou igual de uma carne de uma criança, limpinha. Você imagina a cara dele, a cara dos pessoal que estavam ali. Meu Deus, olha lá, era verdade, seu Naamã está limpinho. Você imagina a mulher do Naamã. Quando o Naamã chegou em casa, limpinho. Ai, meu Deus, cadê a lepra? Você entendeu? Hã? Olha, ele saiu dali, mas ele dali pra lá ele foi feliz, hein? Voltou a dormir com a esposa. Imagina quando ele chegou lá. Gente, seu Naamã, mas assim da noite pro dia, como assim? Quando ele chegou no serviço dele, todo mundo estava limpinho. Como que aconteceu isso, seu Naamã? É possível, entendeu? Por que aconteceu isso com ele? Cada obediência. Por ele ter obedecido, a vida dele foi restaurada. Sei lá, não sei quantos anos ele viveu, mas glória a Deus que ele viveu bem, em saúde. Você entendeu? Continuou a vida dele, não parou por ali. Agora, se ele não obedece, ele ia ficar o quê? Sofrendo. Até morrer, ele ia ficar sofrendo com aquela lepra. Aquilo ali devia coçar, devia doer. Entendeu? Vai ver que não dormia direito a noite toda com as águas descendo. Aquilo era um sofrimento. Olha o sofrimento que o Naamã evitou com a obediência dele. Vamos botar se ele vivesse mais 10 anos com lepra. Que sofrimento ele ia passar 10 anos depois. E naquele mesmo dia que ele obedeceu, acabou o sofrimento todo. Ele foi curado. Gente, isso é muito forte. Às vezes a pessoa não está sofrendo de uma lepra, mas a pessoa está carregando o sofrimento, está carregando o ano todo. É isso que Deus está falando com você. Ele não quer que você entre no ano de 2020 se carregando o mesmo sofrimento. Você tem que acabar com isso. Mas pastor, mas como é que é a única maneira que eu acabo? Com a obediência, não tem para onde correr. Quando eu for teimosa, eu vou ficar carregando o troço para mim, arrastando aquele sofrimento. Mas se eu parar de teimosia e resolver obedecer, deixar o orgulho de lado, botar em prática o que Deus está falando, olha aí a mudança que houve na vida de Naamã. É essa mudança, ou até maior, que Deus quer fazer na nossa vida. Mas depende mais de Deus. O profeta falou para o Naamã e ficou lá. Você viu o profeta aqui falando mais alguma coisa? Não. Falou para ele, vai lá e lá. Você quer resolver seu problema? Vai lá e lava com 7 vezes. Gente, muitas das vezes a pessoa vem na igreja, o pastor não falou, ele não fala desse jeito que vai resolver o problema. A pessoa vai lá e fala de novo. Aí o troço vai, se ele resolve não obedecer o profeta, não vou lavar porcaria nenhuma, e ele fosse para casa, tu acha que o profeta ia lá para ele? Não, ele continuar lá no mesmo lugar. Aí passasse 10 anos e ele voltasse lá no profeta, eu estou até hoje leproso. Aí o profeta ia falar a mesma coisa para ele, vai lá, de 7 vezes a filha. Aí que você fizer isso, acaba o seu sofrimento. É isso. Deus não ia ficar atrás dele todo dia, vai lá e lava 7 vezes. Não, Deus já falou para ele que tinha que fazer. Deus faz isso com a gente. Ele já usou o pastor, mas já falou com você, agora é com você. Você não é obrigado a fazer, mas se você fizer, você vai se dar bem. Igual o Naamã, ele era obrigado a se lavar 7 vezes? Não, mas se ele quisesse ficar livre daquele sofrimento, ele tinha que se lavar.
Entendeu? Se ele não quisesse, Deus não ia obrigar, mas também não ia poder tirar a lepra. O problema é esse, entendeu? Deus não ia obrigar, mas também não ia tirar a lepra, ia ficar sofrendo. Aí ele disse assim, ó, vamos lá. Cadê? 15, né? Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora peço-te que tomes uma bênção do teu servo. E foi lá de novo querer oferecer. Ficou tão feliz, né? Porém ele disse: Vive o Senhor, cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele, mas que para que tomasse, mas ele recusou. Não quis. Ele falou: não. Uma coisa é você dar uma oferta, ajudar Deus, né? Nem eu estou pedindo o pessoal aí, agora em dezembro, como todo mês de dezembro, eu sempre faço aqui na igreja um envelopezinho de oferta especial para ajudar a obra de Deus, gente. Porque a gente vai virar o mês de janeiro, a gente temos uns gastos extra na igreja, né? Então a gente sempre pede a Deus, gente, quem puder colaborar, Deus tocar no seu coração, você voluntariamente ajudar numa oferta para ajudar a obra de Deus. Isso é uma coisa. Agora você tomar um presente porque você curou alguém, Deus me livre. Quem curou foi Jesus. O profeta fez certo não aceitar. Não foi de graça recebeste? De graça não. Agora, se você é abençoado naquele ministério, ali Deus te abençoa, você tem uma gratidão por Deus e sente de ajudar numa oferta, ajudar aí é outra coisa. Gratidão é uma coisa, você não está comprando aquela bênção que você recebeu, você está entendendo? Funciona desse jeito. Então ele insistiu lá, o profeta: não quero nada, não. Jesus que te curou, Jesus já te deu salvação. Glória a Deus. Funciona desse jeito. Então, esse homem aqui, ele foi abençoado, mas porque ele obedeceu. E esse profeta é o mesmo profeta que lá atrás o pessoal não obedeceu. Ele falou: não vai. E eles foram. Deu. Já esse aqui fez o que Deus falou e foi curado, teve o problema dele resolvido. Então, gente, o exemplo disso aqui que eu estou querendo que você entenda é a obediência. Não é bicho de sete cabeças, é obedecer. Obedecer o que Deus está falando, você vai viver bem, você vai viver em paz. Agora, quando eu não obedeço, aí as coisas vão acontecer. Entendeu? Tem muita gente aí sofrendo que não obedece o pastor, não obedece seu pai, sua mãe. Se entendeu? Não obedece a liderança. Tem gente que se rebela contra a liderança da igreja. Tem de gente sofrendo por causa disso, gente. Entendeu? Fica chateado porque o pastor acha que o pastor tinha que ter botado para poder pregar lá junto com ele. Isso é chamado de Deus, gente. Isso não depende do pastor olhar para a cara da pessoa: vem aqui, você vai pregar agora. Não é isso não, isso é um chamado. Você tem que ver, Deus mostra quem está preparado, quem não está, quem é que vai, quem não vai. Você está entendendo? E outra coisa, a palavra de Deus diz o seguinte: se você for fiel no pouco, no muito te colocarei. Deus já observa já você no anonimato. Como que é o seu carinho com a obra de Deus, com as ovelhas, antes de você se tornar um pastor, uma pastora. Porque no pouco, se você no pouco você já não é fiel, já leva um negócio de qualquer maneira. Por exemplo, eu sou um membro de uma igreja, mas eu não me importo se tem um banheiro sujo, se o pozinho está na cadeira. Eu já pequenininha, já estou mostrando a Deus que eu não sou muito pro lado da obra dele, não. Porque quando eu estava lá na igreja, eu até antes mesmo de ser obreiro, quando eu ia lá dar uma ajeitadinha com
de Deus, pegava nomes de pessoas para orar. O Davi, ele foi conhecido pelo mundo quando ele matou Golias. Mas por Jesus, ele foi reconhecido quando ele matou um urso que ninguém viu, só ele que viu para salvar a ovelha. Ele foi conhecido por Deus quando ele matou lá aquele leão para arrancar a ovelha da mão dele, da boca dele. Aí hoje Deus olhou lá de cima e viu: esse vai ser um bom pastor. Ele arriscou a vida pelaquela ovelha ali, tinha montão lá, mas ele patagou, deixou o urso levar uma ovelha. Olha só que pastor dedicado. Não, patagou ali, ninguém viu, não era para ser reconhecido por ninguém, não era por dinheiro, por nada, só porque por amor às ovelhas. Então Deus olhou lá de cima: esse aí é um homem segundo o meu coração, esse vai ser um bom pastor para guiar minhas ovelhas. Entendeu? Então Deus vê você, antes de você ser um pastor, de você ser reconhecido como pastor, Deus já vê você. Como é que é o seu coração? Se você ama as pessoas, se você ora por aquele irmãozinho que está sofrendo, se você está orando por aquele que está lá no vício, ou você leva as coisas de qualquer maneira. A palavra de Deus diz: se você for fiel um pouco, muito eu te colocarei. Tem que ser uma pessoa de Deus, amar o seu próximo. Glória a Deus. Gente, para a gente finalizar, vamos lá no livro de Gênesis. Presta atenção, olha, deixa eu dar um lembretezinho em vocês aqui rapidinho, tá? Gente, no Natal, a gente temos aqui culto de Natal. Pastor, o que tem culto de Natal, gente? Eu estou até para pregar uma palavra sobre os magos, quando Jesus Cristo nasceu na manjedoura. Os magos, assim que eles souberam a notícia que Jesus nasceu, o que eles fizeram? Eles foram correndo procurar onde era a estrela, guiou eles, e eles foram correndo até onde estava Jesus para adorar Jesus. Assim que eles souberam a notícia. Então, no Natal, a gente se comemora o aniversário de Jesus, pastora, mas ninguém sabe ao certo o aniversário de Jesus. Houve um erro lá no calendário judaico, tudo bem. Mas aqui ou em outro lugar você comemora nessa data, né? Só que não sabe exatamente como é, mas se comemora essa data. E a primeira coisa que eles fizeram foi ir até Jesus e adorar o Senhor, o Rei dos Reis. E a gente comemora o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus Cristo. Não há nada mais correto, mais certo do que você comemorar o aniversário de Jesus como aniversariante, na igreja, adorando a Deus. Eu estou até feliz, pessoal, porque uns anos atrás era coisa rara você ver um culto na igreja de Natal. Agora tudo quanto é igreja tem culto de Natal. Tudo quanto é igreja. Glória a Deus. Ano passado, ano retrasado, depois botaram aí no Face aí, nas ruas, igreja tudo aberta. Tudo culto de Natal. Glória a Deus que eles despertaram para isso. Porque exagero passar Natal na igreja. Vou passar Natal com a minha família. Tudo bem. Só que é muito estranho. Vamos supor que eu estou fazendo aniversário. Aí vamos comemorar meu aniversário aqui na igreja. Eu vou estar aqui na igreja no meu aniversário. Aí você pega, você tem uns parentes lá em São João de Meriti. Aí eles fazem lá um negocinho lá para vocês irem comemorar o meu aniversário lá. E eu tô onde? Você está entendendo? Eu estou aqui, você vai comemorar meu aniversário lá. Então, se é aniversário de Jesus Cristo, a gente tem que comemorar na presença dele, adorando ele. Você entendeu? Buscando, cultuando ele. Pastor, a gente é obrigado? Não tem, irmão, ninguém é obrigado a nada. Deus nem quer nada obrigado. Acabei de falar isso aqui. Entendeu? Jesus não quer nada obrigado. Eu faço há muitos anos, a pastor Mota e outros irmãos aí que estão
despertando. Como eu falei, as igrejas, você pode observar isso esse ano, que você vai me dar razão. Observa só, se as igrejas estão tudo preparando o culto de Natal. Você está entendendo? Nós temos que passar o Natal para o aniversariante. Então nós vamos estar fazendo o culto de Natal, que a gente faz todo ano, começa 9 horas. 9 horas, vai até meia-noite. Meia-noite a gente vai estar fazendo uma corrente de oração abençoada em nome de Jesus. E vamos estar entrando na presença de Deus. E no ano novo, nós também fazemos um culto aqui, vai começar às 9 horas. A gente entramos, saímos do ano com Jesus e entramos com Ele, porque a gente vai precisar de Jesus no ano todo, pessoal. E no ano novo, meia-noite a meia-noite, eu estava lá em casa, eu estava orando. Isso, gente, eu falo sempre aqui, é para você que tem fé, você que não adianta você fazer nada sem fé, até pecado você fazer um negócio sem fé. Eu estava orando lá em casa e Deus falou comigo. Se Deus fala, a gente tem que obedecer. À meia-noite no ano novo, eu vou fazer uma corrente de oração, mas eu vou estar acendendo aqui aquele fogo consumidor. E o pessoal que for vir para a corrente de oração, você vai trazer escrito tudo que perturbou você o ano todo. O que você quer que seja consumido da sua vida para você entrar o ano de 2025 sem aquelas perturbações. Tudo que você não quer que te acompanhe o ano de 2025. Você quer que seja consumido da sua vida. No dia 31, no dia 1º, meia-noite, a gente vai acender esse fogo consumidor aqui. E a gente vai fazer essa oração forte para ser consumido todo o mal da sua vida. Isso não é uma brincadeira. Vamos preparar em oração, preparar em jejum. Você só vai fazer se você quer vencer. Quando a gente quer vencer, a gente vai para cima. Não tem isso não. Entendeu? Então eu vou estar acendendo aqui. Meia-noite. Você vai trazer escrito no papel tudo aquilo que você, de ruim que você não quer que te acompanhe. Você quer que Deus consuma da sua vida para morrer ali. Você entrar o ano de 2025 sem aquelas perturbações. Em nome de Jesus. E também nós vamos estar entregando aí, eu vou tentar ver se eu consigo entregar ainda essa semana um projeto de vida que você vai pegar aqui com a gente e vai levar. Aí não é para você escrever coisa ruim não, você vai escrever o que você quer que Deus realize, seus projetos que você tem no ano de 2025. Qual é o seu sonho financeiro que você quer que Deus realize no casamento, na prosperidade, na saúde? Você vai escrever tudo nesse projeto de vida. E você vai me entregar até o dia 31, você vai entregar aqui na igreja. Pessoal, esse projeto de vida, se você quiser fechar ele, sei lá, como se diz assim, se você quiser dobrar ele, se você sentir melhor em lacrar ele, você que sabe, grampear. Esse projeto de vida eu vou levar para o monte. Eu vou apresentar Deus lá no monte. Então você precisa trazer ele até o dia 31. Porque você vai trazer depois que eu já fui apresentar no monte, aí fica meio complicado. Você tem que trazer até o dia 31, porque eu vou juntar esse projeto de vida. E eu vou lá no monte, eu vou apresentar a Deus. Eu vou falar para Deus, esse aqui é o projeto de vida do seu povo, é o sonho deles, do Senhor realizar. Eu vou estar orando, apresentando a Deus, para que em nome de Jesus, no ano de 2025, venha se realizar tudo que você não conseguiu até. Pastor, mas eu estou tentando há anos, esquece isso. Deus falou assim, não nos lembrei das coisas passadas, desde que parei uma coisa nova. Glória a Deus, você vai estar trazendo seu projeto de vida. Eu só não vou entregar hoje porque a Natasha fez ontem, eu tenho que imprimir. Tirar xerox. Eu vou imprimir, tirar xerox e vou começar a entregar a partir de terça-feira. Você me lembra, você vier aqui, pastora, vamos pôr o projeto de vida. Você leva, escreve o que você quer que Deus faça. Não duvide de Deus, faça com fé. Tem gente que deixa duvida muito, sei lá, esse povo dá uma de projeto de vida. Não. Confia
confie em Deus, abre seu coração para Deus. Vou apresentar lá no monte. Glória a Deus. E dia 31, dia 1º, eu vou estar acendendo esse fogo aqui. Eu vou me preparar para isso. Eu vou me consagrar para isso. Em nome de Jesus vai ser consumido tudo de ruim que a gente passou em 2024. Seja vício lá do seu parente, aquelas pessoas que você está lutando ainda não se converteu. Você vai escrever tudo no papel. Vai trazer no dia 31, dia 1º. Glória a Deus. Vai ser meia-noite. E deixa eu te falar uma coisa. Se nós vamos lá no livro de Gênesis, deixa eu ver se é Gênesis, pessoal. É Êxodo, né, Gênesis? Êxodo 25, pessoal. Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 27. Acharam aí? É 25, versículo 1, é 27, não é? Acharam aí? Olha o que Deus está falando aqui. Deus manda o povo trazer uma oferta para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta ao sábado, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Vamos dar uma paradinha aqui. Como assim cujo coração se mover voluntariamente? Gente, preste muita atenção. A gente aqui todo ano, no final do ano, a gente pede o pessoal que possa ajudar numa oferta para ajudar a igreja. A igreja tem despesa. Vindo o mês de dezembro para janeiro, vem mais responsabilidade a mais na igreja. E você tem que fazer o negócio, não é para agradar o pastor e a pastora, a igreja, não. É cujo coração se mover voluntariamente. É você fez. Deus merece uma oferta sua no final do ano. O que Deus fez com você o ano inteiro? Você está entendendo? Já pensou se não é Deus na nossa vida? Gente, a gente não podemos pagar no mínimo nada do que Deus faz pela gente. Porque o que Deus faz pela gente não tem preço. Saúde não tem preço, salvação da família não tem preço, livramentos não tem preço, não tem preço. Você entendeu? Então Deus cuidou de você o ano todo, Deus está cuidando da sua família, então é aquela gratidão do seu coração. Agora, o Senhor tem me ajudado até aqui, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu vou voluntariamente, com carinho, dar uma oferta também para ajudar na obra dele. É cujo coração se mover voluntariamente. Deus ama quem dá com alegria. E aí ele está dizendo aqui, ó. E nele tomareis a minha oferta alçada. Deus falando, né? E esta oferta alçada que tomarei deles: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E aí vai embora. Vamos dar uma paradinha para você entender. Por que ouro, prata, bronze? Porque o dinheiro daquela época era ouro, prata. Não existia dinheiro de papel. Tanto é que os apóstolos até falaram para aquele coxo, né? Na porta famosa. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Porque naquela época o dinheiro era ouro e prata. E pano azul, essas coisas eram para adornar, enfeitar o templo de Deus, né? Como vocês colaboraram aí nas tintas, nos panos, para ajudar a igreja, né? Isso tudo é uma oferta, nada forçado. Você vai estar levando, eu não tenho mais
essa aqui é a oferta especial de Natal. Foi bom Natal aqui lembrar ali, pessoal, quem já levou um salmo para jogar na rua? Que eu consagrei. Olha, eu consagrei um salmo, presta bem atenção, eu consagrei um salmo, foi terça-feira, depois vocês estavam aqui, para a gente jogar nas ruas. Você vai jogar na porta da sua casa, na rua onde você mora, porque esse salmo é para não chegar com violência, roubo, assalto. Tem gente que é assaltada na porta de casa. A pessoa sai para ir para a padaria, entendeu? É rendido. Então você vai jogar na porta da sua casa, na calçada, no bairro onde você mora, até onde você vai trabalhar, no bairro onde você trabalha, onde você passa para trabalhar, você tem que jogar. Tá? Você está indo para o trabalho. Igual uma vez Samuel estava vindo do trabalho, o ônibus foi assaltado. No bairro onde ele tinha que passar sempre ali. Entendeu? Então você vai jogar, pastor, como que eu jogo? Se você tiver de um ônibus lá dentro do ônibus, você pega disfarçado, vai jogando pela janela. Então dá o seu jeito de jogar. Eu uma vez eu fui para Miguel Couto, de dentro do ônibus, pelo um pouquinho. Aí esperava andar mais um pouquinho e ia jogando. Entendeu? E você vai jogar, porque nós somos responsáveis pelo nosso bairro, gente, de orar a Deus, tem que orar e vigiar, e fazer o que Deus está mandando. Consagramos contra a violência, contra todo tipo de mal. Em nome de Jesus. Sim, mas aí eu vou ter que finalizar a live, você não quer de graça? Então deixa eu finalizar aqui. Gente, prestem bem atenção. Eu queria que vocês dessem um pouquinho mais, um minutinho mais da sua atenção de vocês, que o Ministério Wagner vai apresentar uma dança aqui, tá? Vamos orar logo, vou finalizar aqui, e eles vão apresentar uma dança em nome de Jesus. E você ouve e vê no seu coração, tá? Porque Deus fala com a gente através do corpo. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Oi? Ai, Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, essa palavra. E eu oro agora, Pai, que agora é uma hora muito especial. É a hora do Senhor agir. Em nome de Jesus, eu estou apresentando a vida dessas pessoas que oraram comigo. Agora, Pai, elas estão crendo, elas já têm fé. E não há nada que possa impedir o agir do Senhor na vida delas. Todo espírito de enfermidade, de desânimo, todos os espíritos que têm atacado a vida, famílias, familiares, a prosperidade, a saúde, o casamento dessas pessoas, eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando agora, paralisando, e exijo que saia com todo o seu mal. Eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando, paralisando, mandando sair da vida, da saúde, da prosperidade, sobre a vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, sai. Eu mando todo o mal sair agora. E todo espírito de enfermidade, do infarto, da invalidez, o espírito da sequela, o espírito do derrame, em nome de Jesus Cristo, que padeceste da morte, eu mando sair da vida dessas pessoas que estão aqui, estão em casa. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando a todos, declarando todos curados e libertos. Receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor diz: eu honrarei. Honra essas pessoas e cubra com o teu manto sagrado. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, gente. Glória a Deus. Vamos assistir agora aí a dança do Ministério Wagner. Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, tá? Deus abençoe vocês aí. Até terça-feira.
Tá bom? Ô mãe, também te amo, tá? Deus abençoe.